Bora lá então resolver a questão de número 45 do vestibular da Universidade Federal do Paraná, aplicado aí por esta instituição no ano de 2020. Eu sou o professor João, esse é o canal Pirei na Matemática e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, ok? Aqui no meu canal você vai encontrar muito conteúdo de matemática do Enem e de outros vestibulares aí da região e eu espero estar lhe ajudando com essas resoluções. Vamos lá então. O gráfico ao lado descreve o deslocamento em metros em relação ao tempo em segundos de duas partículas A e B, ambas movendo-se em linha reta. A respeito dessas partículas, considere as seguintes afirmativas. A partícula B, aqui no item 1, tá? Eu vou ir lendo e resolvendo porque os itens são independentes, tá? A partícula B percorreu raiz de 50 metros em 7 segundos. Muitos estudantes vão fazer o que aqui, né? Como ele está falando que ela percorreu o deslocamento, vão pensar em calcular quanto foi essa medida aqui. Mas observa que essa medida aqui que está variando, ela está projetada no eixo aqui em relação ao tempo. Então, se a gente pensar em calcular essa distância, alguns fariam, né, a ideia de um triângulo retângulo, veriam que aqui é 1 e aqui vai dar 7 e calculariam essa hipotenusa e encontrariam raiz quadrada de 50. Portanto, gente, vocês marcariam que era verdadeira. Mas observa, gente, que em relação a ela percorrer, ela foi do ponto 1 até o ponto 2 nesse deslocamento. Então, o deslocamento da partícula B foi 2 menos 1. Olha aí, era mais fácil calcular 2 menos 1, que vai dar 1, e vai ser falso, do que calcular ali a hipotenusa, que daria raiz de 50, tá? Então, tem que prestar atenção, ok? Item de número 2. Está falando... eu vou fazer aqui embaixo por questão do espaço, tá? O deslocamento da partícula A é dado pela função x de t igual a 5 menos 2t sobre 7. Se vocês observarem, então, né, a nossa função, que eu vou chamar ela de x de t, vou colocar como x de t mesmo. Deixa eu só arrumar aqui e colocar o x aqui, como de costume já. Então, a nossa função x de t... ela é dada aí, né, a variável como 5 menos 2t sobre 7, ok? Eu quero saber da partícula A, então observe que a partícula A passa pelo ponto aqui que corta o eixo que está chamando de x, que a gente está acostumado com y, né, que tem coordenadas aqui 0 e 5, e ela passa por esse pontinho aqui também que é conhecido, certo? A gente tem vários pontos, infinitos pontos, mas assim, pensando em números inteiros, aqui eu teria 7 para o t e 3 para x ali no eixo da vertical. Então, primeira coisa, gente, ele está falando aqui que é essa equação, né? Essa é a equação da função aí. Só que vamos calcular, então, ver se a gente consegue chegar. Lembra lá que uma função y, ela é dada pelo coeficiente angular vezes o x, que nesse caso aqui eu vou chamar de t, né? Porque a gente está falando de t. E aqui eu vou colocar x, tá? Para a gente não... para a gente fazer de acordo com o que está aqui no nosso sistema, tá? Então, o nosso x aqui, ó, que é do eixo da vertical, vai ser igual ao coeficiente angular vezes t, que tá aqui na variável do eixo da horizontal, mais o nosso coeficiente linear. O coeficiente linear, que eu tô chamando de Q, é aonde vai cortar o eixo na vertical, tá cortando no ponto 5. Então, esse carinha aqui eu já sei que é 5, beleza? E esse nosso m, eu posso determinar pela variação, né, aqui do eixo da vertical, que nesse caso tá chamando de eixo x. Eu estou fazendo sempre conforme os eixos, tá, gente? A nomeação dos eixos. Dividido pela variação aqui do eixo da horizontal, que é a variação em t. Então, eu vou fazer a variação desses dois pontos aqui que eu tenho, o 0,5 e o 7,3. Aí, eu encontro o coeficiente angular. Então, a variação aqui em x vai ser o quê? Se a gente observar, vai ser 5 menos 3, né? O segundo valor de cada ponto. Então, 5 menos 3. E aqui na parte do denominador vai ficar com 0 menos 7. Isso aqui vai ficar menos 2, né? 5 menos 3, 2. E 0 menos 7 menos 7. Então, por isso que eu falei menos 2. Menos 2 sétimos. Ou seja, se a gente pegar e projetar essa função aqui, a nossa função x de t, vai ser o coeficiente angular, que é menos 2 sétimos, vezes... lá já coloquei o t antes. Deixa eu arrumar aqui. Menos 2 sétimos de t, mais o valor do coeficiente linear, que nesse caso é 5. Só está em ordem trocada ali no nosso enunciado aqui do item 2, mas é a mesma coisa que está aqui. Então, esse item ele é verdadeiro. Beleza? Vamos para o item 3.
As partículas A e B estão se aproximando ao longo do deslocamento. Sim, gente, né? Tem uma equação que vai ser uma função decrescente, né? Aqui da partícula A e a partícula B é crescente. Em algum momento aqui, né, na frente, elas vão se cruzar. Então, elas estão aí, sim, se aproximando. Ela é verdade essa informação. Não tem muito o que a gente explorar. E o item 4 está falando das velocidades, né? Velocidade da partícula A é o dobro da partícula B. Então, a velocidade da partícula A vai ser o deslocamento, né, sobre o tempo. Então, novamente, a da partícula A, o deslocamento aqui é 2. Só que vai ficar negativo, né, porque ela está descendo. Então, menos 2. Menos 2 sobre o tempo aqui, né? A distância é sempre sobre o tempo. Então, sobre 7. E a velocidade aqui da partícula B, ela se deslocou 1 metro, tá? Aqui. E foi também em 7 segundos. De fato, aqui foi multiplicado por 2, né? Só que, na verdade, foi multiplicado por menos 2, não por 2 inteiros positivos, certo? Então, para que esse item fosse verdadeiro, ele teria que falar que a velocidade da partícula A é o módulo do dobro, ou o dobro do módulo da velocidade da partícula B. Então, esse item, por essa questão do sinal, ele é falso. E, portanto, a alternativa correta é a letra C. Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. Ok? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado. Até o próximo vídeo e bons estudos!